Pessoal, hoje a gente chama essa reunião aqui com algumas questões para a gente conversar, né? Alguns conselheiros não puderam vir. A gente tinha um prazo, né? Que é a questão do PENAB, né? Que a Márcia vai falar hoje, PAR, né? E também a gente dá aqui também, a Fundação Cultural também, dá um cronograma sobre a questão da Paulo Gustavo, né? E é uma coisa que a gente está, né? Sempre com o conselho lá de cima, né? Perguntando, questionando a questão dos pagamentos, né? E também a Márcia poder apresentar sobre a questão da Lei Aldir Blanc II, né? As duas leis foram recursos federais que vieram do governo federal, né? A gente teve a retomada do Ministério da Cultura e o município recebeu, né? Agora está em fase de pagamento, né, Márcia? A Paulo Gustavo, né? Muito importante que a Márcia vai falar aqui também, que todo mundo que puder também reaplique essa mensagem também que a Márcia vai deixar aqui, principalmente com as questões de prazo. A Paulo Gustavo ainda não foi paga, né? O Estado também está do mesmo jeito, ainda não foi pago, né? O Estado também não foi pago e a gente teve uma grande dificuldade, a gente ajudando enquanto conselho, a Fundação também, com as questões de alguns editais, principalmente com a questão do pessoal não só ser aprovado, mas como também passar pela análise documental, né? A gente teve o edital do Mestres e Mestras, onde o pessoal, por exemplo, morou num lugar, nunca pagou um IPTU, a gente, né, estendeu várias vezes para que o pessoal negociasse lá na prefeitura, para que pudesse tirar CNDs, e foi um trabalho junto, meio artesanal, junto com o Conselho, com a Fundação Cultural também, para que o pessoal conseguisse ser contemplado, né, que a gente sabe que a questão do dinheiro público, além de ter também a questão da avaliação cultural, também tem a questão da habilitação, da avaliação documental também que é necessário, né? Infelizmente, ainda é burocrático, né, doutor Sueli, né? Só que é advogado, né? Só sabe. Mas, enfim, a Márcia está aqui hoje para a gente falar aqui sobre a questão da explanação dos prazos de pagamento da Paulo Gustavo, né? A gente está sempre conversando, eu, a Márcia, e trago aqui também, agradecer a Márcia por estar aqui hoje com a gente, que a Márcia na Fundação, a gente vê que ela briga muito, e não é a Márcia que faz contratos, não é a Márcia que faz pagamentos, não é a Márcia que faz licitações, mas ela fica de cima lá para que as coisas aconteçam, e várias vezes a gente sempre fala, né, o administrativo não consegue acompanhar o cultural lá, mas a gente consegue que as coisas comecem a andar. E a Márcia também vai fazer uma apresentação hoje, é uma primeira apresentação, para todo mundo entender sobre a questão da Lei Aldir Blanc II, né, de como vai funcionar. Vai falar também sobre a questão do Cultura Viva, né, que o Cultura Viva também é um programa do governo federal agora, das questões dos pontos de cultura. A gente vai falar também da importância de ter mais pontos de cultura da cidade, porque eu não vou ficar falando demais, senão eu falo tudo que a Márcia vai falar. E, tipo, do pessoal se credenciar como ponto de cultura e de como que vai funcionar. A gente hoje está dando o primeiro passo, né, daquela que foi o primeiro passo lá atrás da Paulo Gustavo, naquela reunião do TEU, que a gente conversou muito lá e tal. E esse recurso ele não é igual a Paulo Gustavo, né? As diretrizes, as direções dele de destinação são diferentes do que era Paulo Gustavo, que a maioria era para o audiovisual, né? E agora eu vou passar a palavra para a Márcia, né? Enquanto ao conselho, agradecer aos conselheiros que vieram, muitos não vieram, vários justificaram, né? E a gente está aqui hoje que reaplica essa mensagem, né? De prazos de pagamento da Paulo Gustavo e de construção da Aldir Blanc. Por que o Conselho é necessário nisso? O Conselho é o órgão que representa a sociedade civil, né, em cima disso. E tudo que foi construído com a Paulo Gustavo foi passado pelo Conselho, foi registrado em ata, foi feito em oitiva, né, e a gente acompanhou desde da primeira oitiva, de como ia ser feito o plano, depois de como ia ser feita a construção dos editais, depois de como ia ser feito o edital dos pareceristas, e o Conselho acompanhou tudo. O trabalho é muito grande, eu acho que a principal ação do Conselho, né, esse ano, junto com a Fundação, acho que tem sido muito essa questão da Paulo Gustavo, né, e depois também, no final, a gente vai falar também sobre o que eu vou deixar aqui também explanado aqui, sobre a questão do credenciamento artístico da Fundação, a gente passar para os conselheiros, né, como que está, foi deliberado dentro do Conselho. O pessoal fez algumas contribuições naquela reunião online, a Glau fez umas contribuições muito boas, que o Conselho depois reforçou também aquelas contribuições que você fez. A gente reforçou aquela questão das pessoas negras, das pessoas LGBT e tudo mais, a gente reforçou e estamos reforçando sempre com a Fundação,
que é o que a gente acredita. E agora eu vou passar para a Márcia, e para vocês entenderem, né? Tem, mas é bom fazer essa explanação, porque a gente vê que a gente está em sintonia, né? Todo mundo, igual a gente fez a outra vez. E é isso. E levem essa mensagem para mais gente. E primeiro agradecer a todo mundo para uma sexta à noite estar aqui, né? E a gente estava em outro rolê agora, com correria. E só comi um pão cedo. Vai. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos e quero, antes de começar a nossa participação, a nossa apresentação, eu gostaria de apresentar a vocês o novo presidente da Fundação Cultural. Fabiano, por favor. Então, todos sabem que o Cássio se afastou para a campanha, né? E o Fabiano hoje está conosco, junto com o Alexandre, estão na gestão da Fundação, junto com a equipe. Tá? E é muito importante que a gente tenha essa sintonia fina no nosso trabalho, porque nós somos, eu já falei isso aqui outras vezes, nós somos um grupo muito pequeno, mas um grupo muito aguerrido, e nós não temos medo dos desafios. E as leis de incentivo, elas sempre representaram um grande desafio. E eu falo isso em nível Brasil. Quando eu falo em nível Brasil, eu estou dizendo de municípios e de estados que muitas vezes não conseguiram sequer captar o primeiro recurso, que foi lá atrás, a LAB 1, no momento mais crítico da história brasileira nos últimos tempos. Então, para a gente é uma satisfação quando a gente percebe que tem uma equipe muito pequena, uma equipe muito aquém daquilo que a gente gostaria, mas é uma equipe muito unida e muito aguerrida no que tange às coisas que têm que ser feitas, e nós brigamos uns pelos outros. Isso é uma característica muito importante para as equipes, porque as equipes elas precisam estar trabalhando no mesmo diapasão. Senão, a gente não consegue fazer, a gente não consegue chegar, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. E um dos nossos objetivos que ficou já há algum tempo, desde que eu fui para a Fundação, porque eu sou oriunda do gabinete, quando eu vim para a Fundação, nós ficamos responsáveis, então, pela operacionalização das leis de incentivo, uma vez que eu trabalho com captação de recursos há mais de 18 anos. Muito bem, fizemos a primeira, passamos pela LAB 1, com honra, glória, sem nenhuma intercorrência mais séria. Fizemos a captação da LPG, da Lei Paulo Gustavo, fomos contemplados com os recursos da LPG no dia 11 de dezembro de 2023. E fizemos a captação também da PENAB. E nós fomos um dos 32 municípios que conseguiu captar o recurso e tê-lo em conta ainda em 2023. Portanto, todos os recursos nossos estão nas contas. Ok? E isso é muito importante deixar claro, porque eu vou falar agora de uma questão que interessa muito de perto a grande maioria dos senhores, considerando que participaram dos editais da LPG. Nós, internamente, conversando com a equipe técnica, conversando com a equipe administrativa, porque são duas instâncias diferentes, e eu acho importante que vocês entendam isso. A equipe cultural, ela pensa, ela planeja, e a equipe do administrativo executa, mas executa a partir do que planeja o cultural. Então, nós precisamos estar muito afinados, porque, ao longo da execução, sempre acontece algo que compromete os prazos inicialmente pensados, os prazos inicialmente imaginados que nós pudéssemos fazer.
considerando a realidade do Brasil, considerando a realidade dos municípios e dos estados brasileiros, Uberaba é uma cidade que pode se considerar como muito bem aquinhoada, porque nós temos municípios que não conseguiram complementar sequer a LPG. Tem gente, nós temos municípios, muitos deles, que estão começando a soltar os editais agora. E isso é absolutamente natural, considerando que as equipes de trabalho, porque cultura sempre foi algo, uma política pública considerada como supérflua, então, as equipes não existem. Então, quando acontece a possibilidade, como foi agora, os municípios têm muita dificuldade, realmente, porque é uma pessoa que responde por várias áreas ao mesmo tempo e é humanamente impossível, dependendo do tamanho do município, do tamanho do estado, é humanamente impossível para uma pessoa fazer isso sozinha. Então, a gente percebe que, graças a Deus, a despeito de todas as dificuldades que a gente tem, a despeito da equipe muito reduzida que nós temos, nós conseguimos cumprir os prazos. E esse recurso tem, sim, chegado a quem de direito. Dos meus maiores desafios é justamente isso, é fazer chegar a quem de direito. Política pública é para isso. Então, é um desafio, e tem dia que a gente briga, e tem dia que é uma confusão, e tem dia que a gente fala, vamos nos estapear ali fora agora mesmo, mas a gente sempre chega a um bom termo. Então, em relação à questão da LPG, segundo as informações do nosso setor administrativo, e eu faço uma referência ao trabalho deles, eles são fundamentais para que nós possamos ter operacionalizada as leis de incentivo. Tanto quanto nós do Cultural, uma equipe muito pequena, para baixar milhões de arquivos, lidar com N sistemas, para que tudo chegue, para que o recurso chegue para cada um que fez jus e tem direito a ele, sem nenhum problema. Então, essa equipe, liderada lá pelo nosso neto, é uma equipe valorosa. E, segundo a informação que nós tivemos, a ideia, e eu digo ideia, porque tudo pode acontecer, nós estamos lidando com o sistema, nós estamos lidando com a internet, nós estamos lidando com N situações. A ideia é que os pagamentos para o edital dos mestres e mestras seja feito a partir da semana que vem, provavelmente a partir da terça ou quarta-feira. Então, seria do dia 23 ao dia 26, possivelmente, esses recursos estarão para eles. O que é, para nós, assim, uma vitória, porque nós fizemos um trabalho com eles de busca ativa muito grande. Nós fizemos com eles não só o esforço para a inscrição, como também para os documentos. E, como o Toy disse, é uma dificuldade muito grande. Nós lidamos com pessoas que não sabem ligar o computador. E nem por isso vão deixar de ter acesso, porque a lei exige que se faça, que se tenha conduções e buscas ativas para que isso chegue para eles. Então, eles sentam lá conosco e ficam lá conosco, muitas vezes. Nós fizemos plantões lá no TEU, sábado, domingo, então, para atendê-los. E a gente fica muito feliz quando a gente vê a listagem deles e a gente sabe que a gente teve participação nisso, porque, se não fosse assim, não teria chegado até eles. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho que chegue realmente nas mãos, ou nas contas, né, dos mestres e mestras. Considerando que o encaminhamento seja feito da forma como está, a ideia é que o pagamento, tanto para audiovisual quanto para demais áreas de cultura, portanto, edital 4 e 5 de 2023,
seja feito na semana subsequente, a partir, acho que, do dia 30 ou 31. Naquela semana, na primeira semana de maio, a ideia é que isso também chegue aos cofres ou às contas, né, dos contemplados, para que possam iniciar efetivamente a sua execução. Pode haver alguma alteração? Pode. Não vou mentir para vocês, não vou faltar à verdade, né? Pode acontecer algum problema, alguma coisa, mas muito excepcionalmente, porque tudo foi feito para que se cumpra esse calendário de pagamento. Tá? Então, inicialmente, seria isso, a primeira informação, o calendário de pagamento, tanto de mestres e mestras, quanto do edital 4 e edital 5 da LPG. Tá? Qualquer alteração, qualquer coisa que houver, será comunicado a vocês no órgão oficial, que nós sempre temos esse cuidado, que é no porta-voz, que hoje é diário, inclusive, então é mais fácil até para a gente se comunicar com vocês. E peço a todos que estejam atentos a essa leitura, que façam pesquisa sempre, porque todas as nossas informações, obrigatoriamente, estarão por lá. Ok? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Pois não? Olá, boa noite novamente. Meu nome é Daniele, sou da área do teatro. E aí a minha dúvida está aqui na LPG estadual, a necessidade da assinatura do recibo, né, para Você se refere a qual edital? Não, eu participo... Para o recibo, por exemplo, nós temos o recibo para o edital de mestres e mestras, certo? E temos a assinatura de um termo de execução para os outros editais. Por isso que eu estou perguntando para você, qual edital a que você se refere. Ah, tá? não, é da área do teatro, é das demais áreas demais culturais. áreas de cultura. Isso. É um termo de execução cultural que vai ser feito. Nós já temos algumas orientações que sairão hoje no porta-voz. Peço que vocês estejam atentos, porque diz respeito, inclusive, a prazos de execução. E, afora isso, nós teremos o envio, porque isso está, inclusive, lá nos nossos editais, lá no porta-voz também, para quem quiser receber o termo que foi contemplado naturalmente, que foi convocado para assinatura, para quem quiser receber por e-mail, tem que fazer a solicitação para nós. E quem tiver, ou quem não tiver essa habilidade, quiser esse termo de execução de modo físico, pode procurar o setor específico da Fundação, o setor administrativo da Fundação. Tá? Mas, repito, para aqueles que foram habilitados, para aqueles que cumpriram todas as etapas e para aqueles que foram convocados para assinatura, que receberam, naturalmente, uma comunicação para isso. Tá? Então, você fique tranquila, porque, a partir de segunda-feira, já serão disponibilizados, para quem nos pediu por e-mail, provavelmente, a partir de segunda-feira, a gente já começa a mandar para vocês, para as assinaturas, eventuais assinaturas digitais, para quem não se sentir confortável e precisar dele em meio físico, é só procurar o setor administrativo nosso lá. Porque, sem isso, nesse caso específico, na semana que vem, enquanto nós estamos pagando os mestres e mestras, nós estamos colhendo ou fazendo a assinatura desses termos de execução para que o pagamento possa ser feito na semana seguinte. Ok? Entendeu? A minha pergunta é referente... Não, obrigada. A minha pergunta é referente na lei estadual, né? Eles solicitaram, após o termo de execução assinado, haveria novamente outra assinatura do recibo para pagamento. No nosso edital não consta. É isso. Tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida? Fala, Glau. Boa noite, satisfação dele. A minha dúvida é em relação à data
da entrega, né, dos nossos projetos. No edital, fala que é 12 meses após, né, a aprovação, a habilitação, Por favor, todo o processo. acesse o porta-voz, Então, que isso lá e está no ratificado. porta-voz está falando que é... Hã? Nós Saiu temos hoje uma ratificação, Glau. não, então tá. É porque eu não vi, não tive tempo de ver. Aí eu estava com tranquilo. essa dúvida, eu Não, vim até não. pensando nisso. Na hora que eu ver a Márcia, eu vou perguntar. Não, porque aí não. a gente ficou um pouco apavorado. Que Não, eu falei, tranquilo. nossa, se for... Nós, inclusive, tivemos essa dupla interpretação, porque questões jurídicas, gente, tem várias interpretações. E o meu jurídico pensa de um jeito, o meu controle interno pensa de outro, o outro pensa de outro, aí o pessoal do administrativo pensa de outro. Então, nós temos que ser fiéis ao que a lei define. No nosso edital está. Então, está sendo feita a retificação, provavelmente pode buscar hoje, no porta-voz de hoje, que eu sei que essa retificação, garantindo isso com tranquilidade, tá bom? Então, o prazo vai ser garantido para vocês executarem, fazerem belos trabalhos e nos apresentarem isso, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre? Boa noite. Por gentileza, os pareceres não estão mais disponíveis para visualização dos proponentes. Essa é a minha dúvida. Por quê? Bom, em termos de plataforma, eu não tinha esse conhecimento. Então, nós teremos que ver com o Alexandre, que é quem cuida para nós da plataforma, por que eles não estão mais disponíveis, e posteriormente o informamos. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Quem vai dar essa resposta é o Alexandre? Não, não é o Alexandre. Faça isso formalmente para nós, que a gente te responde. Ok. Eu disse do Alexandre, porque é ele que cuida da parte tecnológica da nossa fundação. Tá? Bom, gente, então, para sermos bastante objetivos, hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos. Esse plano anual, que tem que ser construído em conjunto, com a participação da sociedade, por isso a importância de vocês aqui com a gente, é um desafio a ser construído num curto espaço de tempo, e eu trouxe, essa é uma apresentação que eu estou fazendo para vocês, com todos os detalhes do que veio. Infelizmente, por uma questão até de sobrecarga, o MINC demorou muito para passar isso para a gente, porque eles aguardaram também a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura, né, que definiu as diretrizes da cultura no país a partir de então. Então, depois disso é que veio essa normatização. E eu vou falar em linhas gerais, já deixando claro para vocês que, ao longo da minha apresentação, eu fiz questão de trazer para vocês as telas do plano de ação, que ele é público, tá? Ele é público, de acesso, qualquer um pode acessar via plataforma Transfere Gov. Mas, de qualquer forma, eu trouxe para a gente alinhar, como a gente fez na LPG, como a gente conversou, como a gente se entendeu, graças a Deus, muito bem. Vamos lá. Só uma questão aqui. Qualquer coisa que nós formos fazer de PENAB, nós temos que ter esses logos. E aqui ainda faltou o logo do Conselho. Mas, inicialmente, oficialmente, nós temos que ter tudo, temos que ter esses logos, que é a imagem, né, que é, de fato, aquilo que o Ministério nos exige. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, vamos lá. Ele é um pouco cansativo, porque ele é um pouco descritivo, mas eu não tenho como fazer diferente com vocês. Porque, como vocês não têm acesso à plataforma, eu vou ter que descrever a plataforma para vocês. Tá? O Plano Anual de Aplicação de Recursos é o detalhamento do plano de ação cadastrado pelo ente federativo na plataforma Transfere Gov no momento da adesão à PENAB. Quando nós fizemos a adesão à PENAB,
quando nós fomos captar o recurso efetivamente, nós tínhamos que apresentar um plano de ação. Qual foi a nossa ideia? Vamos fazer, porque nós tínhamos, como nós vamos receber mais de 2.228.000, nós tínhamos que resguardar 25% desse recurso para aplicação no programa Cultura Viva e o resto para as nossas ações gerais, que a gente vai dividir depois, a gente vai falar sobre isso. Então, o que nós fizemos no plano de ação? Nós cadastramos 2 metas genéricas. As ações gerais, 75% do recurso, e 25% do recurso, obrigatório, porque já vinha, inclusive, vinculado, para a política do Cultura Viva. Tá? Então, assim, para nós foi muito tranquilo fazer isso, porque a gente já imaginava que esse desdobramento iria acontecer, e aqui, sim, nós poderíamos detalhar mais isso. Porque o grande receio era, a gente coloca mais alguma coisa lá, depois como é que nós vamos mexer? Então, a gente preferiu fazer genérico para a gente detalhar depois, que é, inclusive, o que estão fazendo todos os municípios. A elaboração do PAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, com a realização de procedimentos de participação social, incluindo os agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos conselhos de cultura. Uma das coisas que nós tivemos que informar quando fizemos a adesão é se nós tínhamos o CPF da cultura. Conselho, plano e fundo. Nós temos o conselho vigente, nós temos um plano e nós temos o fundo. Então, é importantíssimo, e é uma lógica do Ministério da Cultura, que a participação popular esteja garantida nos setoriais de cultura dos conselhos, porque a ideia é fortalecer a lógica dos conselhos no país inteiro, para garantir, inclusive, essa participação mesmo, né? Então, o PAR deve ser publicado quando nós estivermos com ele construído. Nós devemos publicar no Diário Oficial ou outro meio oficial de transparência pública do ente federativo. Quando nós estiver pronto, nós temos que publicar no porta-voz, que é o órgão oficial do município. Tá? Então, ele é público, ele é transparente e precisa ser transparente. E está acessível a qualquer pessoa que queira acessar, conhecer, saber, certo? No caso de Uberaba, será publicado no órgão oficial do município, que é o nosso porta-voz. Pode passar, Fernando, por favor. Após a realização dos processos de participação social e definição do planejamento do PAR, o ente federativo deverá preencher o formulário pelo gestor público responsável pela execução dos recursos no município. Existe uma plataforma específica, e não será, nesse primeiro momento, esse formulário não será preenchido na TransfereGov diretamente. O que, para mim, particularmente, acho que é um erro, deveria já estar lá, porque facilitava para nós. Então, nós vamos preencher o formulário no site do MINC. Esse já tem o link, tudo certinho, eu vou descrever ele ali para vocês. Vamos, mas eu sei até por que eles fizeram assim. É porque, para garantir a presença e a participação popular, e que isso esteja de acordo com o que a população deseja, ele tem que estar construído e ele tem que estar publicado no órgão oficial do município. Esses 2 arquivos é que vão para a plataforma e serão colocados lá na aba de relatório de gestão. Tá? Então, não tem como escapulir aquilo que vocês estão vendo, a lista de presença, tudo isso faz parte da nossa prestação de contas para o MINC. E isso é importante a gente deixar registrado, porque isso será cobrado em processos, em aquilo que eles chamam de ciclos de monitoramento, que ainda não está claro para os entes.
mas devem fazer visitas ou pesquisas ou levantamentos de como está sendo executado no país. Porque nada são 3 bilhões. E, neste caso específico, serão 3 bilhões por 5 anos. A cada ano, 3 bilhões. Então, é muita grana, né? E recurso público precisa de lastreamento. Não é só ele precisa de lastreamento. Então, esses cuidados que a gente, às vezes, fala, meu Deus, mas por que não faz tudo já? É justamente para garantir isso. Para garantir a lisura, para garantir a participação de todo mundo, né? E que as pessoas também conheçam o que é que vai ser feito. Finalizando o preenchimento do formulário, será gerado um arquivo em PDF, que deve ser anexado na plataforma Transfere.gov, juntamente com o documento que comprove a publicação do PAR no Diário Oficial do Ente Federativo. Então, eu tenho que mostrar o PAR e a publicação dele. São 2 coisas. E a inserção, esse aqui, a meu ver, é a informação mais importante e a que nos aflige mais, porque diz respeito a prazo. Quem lida com captação de recursos vive atormentado com prazo, né? Então, a inserção desse documento, desses 2 documentos na plataforma Transfere.gov, se dará na aba Relatório de Gestão até o dia 31 de maio de 2024. Esse é o prazo. Não inseriu? Tchau. Então, essa é a nossa grande preocupação. E, por isso, gente, em alguns momentos, a gente sabe perfeitamente que, para todos os conselheiros, o dia, normalmente, que é usual das reuniões, das reuniões ordinárias, sempre às terças-feiras, como nós dependíamos de um espaço e como nós não tínhamos tempo mesmo, então, gentilmente, o Rafael nos conseguiu esse espaço aqui na UFTM, por isso, uma sexta-feira. Por isso, especificamente por causa disso, porque nós não temos tempo. Tá? Pode passar. O PAR representa uma estimativa de utilização dos recursos. Assim, havendo necessidade, o ente federativo poderá alterá-lo durante a execução, dando a devida publicidade à alteração. Nada é fechado, imutável, porque, na hora da execução, quando você começa a executar, sempre acontece alguma coisa. E sempre a gente precisa mexer naquele planejamento inicial. Então, nós podemos fazer isto sem ter que consultar o Ministério? Sim, desde que seja devidamente justificado e documentado. Podemos mexer em algo, fazer alguma alteração? Sim, mas devidamente justificado e devidamente documentado. Mas, de qualquer forma, já há possibilidade, o que já é para nós um ganho, porque, na situação atual do MINC, se nós formos submeter a análise deles, nós vamos esperar mais de 6 meses para ter uma resposta técnica, né? Posteriormente, o PAR atualizado deve ser encaminhado ao Ministério da Cultura, por meio da plataforma Transfere.gov, no ciclo de monitoramento seguinte. Então, percebam, nós vamos inserir no relatório de gestão, nesses ciclos de monitoramento, que certamente terá um prazo específico para a gente cumprir. Se teve alteração, é ali que a gente vai colocar, é ali que a gente vai informar, é ali que a gente vai documentar. Então, vai ficar na plataforma Transfere.gov. Mais uma vez, de acesso público e restrito a todos. O que deve constar no PAR? É um documento de planejamento que deverá descrever a forma de execução das atividades, a partir das metas e ações que já foram cadastradas no plano de ação. Pode passar, Fernando, por favor. Para a gente ter uma ideia, para municípios que receberam valores acima de 360 mil, a estrutura básica do nosso plano de ação está aqui. O esqueleto básico, então, seria, para ações gerais,
75% do recurso para fomento cultural, para obras, reformas e aquisição de bens culturais, e o custo operacional no valor de 5% do recurso que o município pode gastar para contratar pareceristas, para contratar consultorias e para garantir que, estruturalmente, que administrativamente, esse processo possa se dar. Para nós foi um ganho extraordinário, porque na Lab 1 não tinha. Então, era a gente e a gente mesmo. Então, lá na LPG e agora na PENAB, nós teremos essa possibilidade. Para nós, principalmente a questão dos pareceres em especial, nos auxiliou profundamente, porque nós já tivemos, em outras oportunidades, situações bastante delicadas. Então, como nós não temos nenhum contato com nada. Quando eu falo nossa, a equipe da Fundação, em especial, que está à frente da execução, para nós é um ganho extraordinário, porque a análise é eminentemente técnica, eminentemente de valoração cultural, e nós não temos absolutamente nenhum contato realmente. Isso garante lisura, isso garante transparência, isso garante, principalmente, qualidade daquilo que é aprovado. Tá? Muito bem. E aqui, que é o mais importante aqui, que eu considero para nós aqui um gargalo ainda, implementar a Política Nacional da Cultura Viva, de Cultura Viva. Olhando lá, como nós vamos receber acima de 360, nós seríamos obrigados a aderir. E, no nosso caso, nós aderimos, até porque já tínhamos, inclusive, de muitos anos atrás, muito defasado, como é que eu vou dizer, um cadastro inicial, que está totalmente desatualizado e que eu estou reformulando ele agora, justamente para privilegiar que a gente tenha todos os dados atualizados, informados e sem problema. Tá? Pode passar. O PAR deve detalhar o que ficou estabelecido no plano de ação, aprovado na plataforma Transferigov. Todavia, a partir da escuta à sociedade civil, caso seja identificada a necessidade de remanejamento de valores vinculados às metas, no nosso caso, como nós fizemos genérico até o limite máximo, então, a gente não vai ter esse problema, porque a gente vai definir agora aonde que será gasto cada valor. Então, eu fiz a meta com valor total, para garantir justamente isso mesmo, que a gente tivesse essa liberdade de fazer isso agora, e o valor está lá garantido. Tá? Mas tem municípios que já fizeram no próprio plano de ação, já fizeram algumas divisões. Tá? Então, é para garantir, inclusive, que isso aí está posto. O remanejamento de valores vinculados a metas e ações previstos no plano de ação cadastrado. Essas mudanças devem estar de acordo com a legislação e demais normativas da PENAB e devem ser apresentadas no PAR. Tudo devidamente documentado, tudo devidamente amparado legalmente. Pode passar, Fernando, por favor. E aí, eu falo de valores. E aí é o meu espelho do meu plano de ação. O plano de ação que foi aprovado, que é esse que eu falei, que era o primeiro passo para a captação do recurso pelo município, está lá. M1, meta 1, ações gerais, no nosso caso, dentro do nosso recurso, 1.671.208,31, que corresponde a 75% do recurso. E, para a implementação da Política Nacional Cultura Viva, nós temos disponível 557.069,43. Tá? Isso aí perfaz um total de 2.228.277,74. Já não é mais esse valor, tá? Ele é acrescido de juros, porque, na medida em que o recurso é depositado, ele é automaticamente aplicado.
Então, já temos mais um pouquinho ali, tá? Porque ele está rendendo e a gente já está com ele na conta desde o ano passado. Tá? Bom, a primeira parte do PAAR, aí eu já estou falando do formulário que nós vamos fazer no sítio do Ministério da Cultura. A primeira parte do PAAR é destinada às informações gerais do plano de ação cadastrado na plataforma Transferigov. Aí a gente coloca lá o ente federativo, o fundo, o órgão, no nosso caso, é vinculado ao fundo, o código do plano de ação, que é aquele número do plano de ação que o identifica, e o valor do plano de ação. Ali dados do responsável pelo preenchimento do PAAR e o gestor responsável pela cultura do ente federativo, com telefone de contato e e-mail. No caso, quem preenche na plataforma sou eu, e quem assina, nesse caso, a partir de agora, é o Fabiano. Certo? Processos de participação social. Nós vamos ter que descrever como é que foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Como local, se online ou se presencial, datas, quantidades de participantes e participação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Publicação da consulta pública / audiência pública, se houver, se for o caso, com seus links, porque elas têm que ser gravadas. Tá? No caso, transmissão de dados ou de resultados de processo de participação social a serem divulgados na internet. Então, os sítios, os links, tudo isso a gente tem que informar quando a gente vai fazer o preenchimento do PAAR. Aí eu coloco bem grande, porque realmente é muito interessante, e aí entra a importância do Conselho. Os processos de participação social deverão ser registrados em ata, Gustavo está ali, podendo também ser documentados em vídeo, e deverão ser disponibilizados no site oficial do ente federado. Ou seja, isso vai estar disponível no Cultura Uberaba, que é o site oficial da Fundação Cultural. Disponível, aberto para todo mundo. Tá? Esta é uma etapa obrigatória e será solicitada a comprovação dessas reuniões durante os ciclos de monitoramento. E eu repito, os ciclos ainda não estão claros, não foram falados ainda pelos técnicos do Ministério, principalmente pela diretoria de atendimento, né, técnico, né, ainda não falou para a gente como que vai se dar isso. Acredito que eles ainda estão pensando, organizando isso, né, para poderem colocar em operação. Aqui, eu já trago uma parte mais prática aqui e a gente já começa efetivamente a construir. Tudo isso aqui, gente, são exemplos apenas para deixar claro para vocês o que nós podemos fazer. É apenas e tão somente um exemplo, eu repito. Nós temos as ações gerais, o fomento cultural ali. Nós podemos fazer, ou podemos pedir, ou podemos solicitar, ou podemos pensar em um festival de cultura popular. Nós podemos pensar em editais de apoio a produções audiovisuais. Nós podemos pensar em premiações de mestres e mestras, que também é uma possibilidade. Nós temos ainda, dentro das ações gerais, obras, reforma e aquisição de bens culturais. Nós temos lá, por exemplo, a modernização do teatro da cidade. E aqui eu já começo a dar um spoiler para vocês e já começo a deixar aí para vocês pensarem sobre isso. O nosso maior espaço para apresentações culturais aqui na cidade, espaço público, é o Cine Teatro Veracruz, que precisa, urgentemente, de uma intervenção. Porque se nós propusemos à época, em relação até considerando o valor, que era pequeno, nós propusemos uma intervenção no teu,
que está lá, que também é outro espaço público e que atende a todos os artistas, comecemos a pensar agora no nosso Teatro Vera Cruz, que está, nesse momento, está interditado, tem sérios problemas para serem resolvidos, e é uma oportunidade, quem sabe, talvez, de construirmos em etapas, ou avançarmos em etapas na reforma daquele espaço, para que ele seja disponibilizado novamente para os artistas e para a população como um todo. É um espaço belíssimo, belíssimo, um grande espaço, e que já abrigou espetáculos extraordinários, e que hoje, infelizmente, a gente não consegue ter nada, porque ele não está em condições de ser aberto para público. Tá? Então, sugestão, a título de sugestão. Comissão, o custo operacional aqui, a gente pode gastar, por exemplo, com uma comissão de seleção em editais. E tem esse aqui, subsídio e manutenção de espaços culturais, é um subsídio mensal para manutenção. Esse item aqui, nós o utilizamos muito na LabIUM, lembram-se disso? Quem acessou os recursos da LabIUM, nós tivemos lá um valor específico para subsídios aos espaços culturais. Novamente, se apresenta como uma possibilidade. Ali tem a coluna dos valores, a forma de execução. Então, aqui, nós podemos executar todas essas ações via EMIROSC, que é a Lei 13.019. Acho que a Sueli pode até falar melhor do que eu sobre isso, né? Então, é uma possibilidade também, porque aqui é o arcabouço legal que garante a execução correta. Chamamentos públicos, por meio, conforme preconiza o Decreto 11.453, de 2023. Podemos fazer a parte de obras, reforma e aquisição de bens, por meio de processos licitatórios e de contratos, com a nova lei, que, no nosso caso específico, já está, desde o ano passado, vigindo aqui na cidade. A Lei 14.183, de 2021. Custo operacional pode ser por licitações e contrato também, e os subsídios por chamamento público, conforme o Decreto 11.453. Nós temos que informar o produto, o que nós queremos de fato, né? O que nós queremos. Então, nesse caso, por exemplo, se nós propusermos um festival de cultura popular, o produto é o festival realizado. É o produto em si disso, né? O produto cultural. O edital de apoio a produções, por exemplo, é a ação fomentada. O que se fez a partir do que é proposto nos editais? No caso de obras e reformas, é o espaço reformado, enfim. É isso que eles querem ver, porque eles vão acompanhar isso, inclusive. No custo operacional, o serviço contratado, se é para parecerista, se é para fazer uma comissão de seleção de editais, se é para aquilo que se julgar necessário, para busca ativa, enfim. Tá? E subsídios para manutenção, a instituição subsidiada e o espaço mantido. Porque, naturalmente, se nós vamos atender, e se eventualmente formos atender algum espaço, obviamente que ele deve ter uma planilha de custos para esse subsídio. Onde que ele pretende gastar? Vou pagar a luz, vou pagar a água, vou pagar serviços de internet, sei lá. Entendeu? Então, é nesse sentido que tem que estar discriminado. Oi, Guilherme. Márcia, desculpa te cortar, é só para tirar uma dúvida, para não passar para depois nessa parte. Com relação ao ao Vera Cruz, que você deu o exemplo, caso a gente discuta e queira chegar numa proposta de reforma específica para o Vera Cruz, assim, utilizando essa verba, em uma parte da verba, óbvio, a Fundação hoje tem um diagnóstico do que precisa ser feito, porque eu imagino que a gente não conseguiria uma verba para fazer uma reforma tão ampla, mas para que a gente discuta assim,
vamos destinar X% para uma reforma no Vera Cruz específica para iluminação, tela ou cadeiras, por exemplo. A Fundação tem esse diagnóstico para a gente ter noção de como que está, tipo, o que precisa, ela tem isso mapeado? Nós já fizemos alguns levantamentos, precisamos aprimorá-los, mas eles existem, que pelo menos dividem. Parte elétrica é tanto, parte hidráulica é tanto, cadeiras é tanto, som é tanto. Estou chutando aqui, que eu nem lembro mais o que tem na planilha. Nós fizemos, sim, um mapeamento disso, precisamos aprimorar naturalmente, com uma planilha mais detalhada, mas a gente já tem, sim. E, assim, nós tivemos o cuidado, porque, como se trata de recursos vultuosos para a reforma daquele espaço, nós temos que fazer ou dividir entre serviços que a gente consiga fazer de forma independente e que o todo garanta o funcionamento. Aí, até o dia 20, na reunião do dia 26, quem está participando aqui já tem que chegar aqui com as sugestões, tipo, decidimos... Eu vou falar sobre isso, inclusive, para a gente alinhar aqui, já sair daqui com uma deliberação, né, de como nós vamos fazer isso. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo aí de entendimento? Pode passar, Fernando, por favor. E aqui, naturalmente, se nós temos a meta da cultura viva, o que nós podemos fazer dentro dos 25% da cultura viva? A questão do fomento a projetos continuados de pontos de cultura, fomento a projetos continuados de pontões de cultura, premiação de pontos de cultura e concessão de bolsas cultura viva. São sugestões que estão sendo dadas. Acho importante a gente avaliar, e aqui eu trago uma preocupação legítima, porque eu falo na cabeça dos meninos, deve ter uns 2 anos sobre isso, de nós entendermos perfeitamente, porque como houve uma descontinuidade no país do exercício desta política, nós precisamos entendê-la muito bem. Muito bem. Nós precisamos entendê-la a fundo. E não é só neste momento aqui da proposição, mas para que nós também possamos ter o contexto para os próximos anos. São 5 anos de repasses. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Nós não temos em Uberaba núcleos que conhecidos ou estabelecidos ou organizados, por exemplo, de cultura criativa. Os arranjos produtivos locais, a economia criativa que se fala tanto e que se entende tão pouco, porque ela está linkada muito mais à questão dos arranjos produtivos locais, que tem sede lá no turismo também, tem um viés muito grande com o turismo também. Então, seria uma forma de nós pensarmos, de nós fomentarmos essas cadeias produtivas, porque produção nós temos demais. Isso eu sei, porque eu conheço alguns, sei de alguns setores, sei de alguns setoriais, conheço muitos artistas e sei que tem. Só que nós precisamos aprender a nos organizar. E esse é um grande desafio para mim. O que eu fiz? Eu estive em Belo Horizonte, no seminário que é feito de cultura e turismo do Estado, e eu conversei com o pessoal do escritório regional do MINC, porque em cada capital do país abriu-se novamente os escritórios do MINC. E eu conversei com a equipe do MINC, e eles já solicitaram a autorização do MINC para virem fazer uma formação nessa lógica com a gente. Então, eu só estou aguardando, como lá está demorando demais dar conta tudo, então, a gente só está aguardando esse ok deles para a gente poder fazer essa grande formação, porque a ideia é justamente essa, fazer uma grande formação para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam e para que elas também possam buscar isso
por elas também. Ok? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Pode passar. Nessa parte do PAR, será necessário especificar as atividades, valores, forma de execução, produto, entrega, a quantidade do uso dos 5% dos recursos para a operacionalização da PENAB, caso o ente federativo decida utilizá-lo. Tem ente federativo que resolveu devolver o recurso inteiro. Eles não quiseram nem a possibilidade, mesmo podendo usar os 5%, nem assim eles quiseram, porque não compensava para eles, pela lógica das pessoas que estavam na gestão, não compensava para eles executar. Então, vejam a situação como é. E eu falo isso, eu repito isso, porque, como a gente tem acesso a muitas informações, a Glau sabe disso, está no Estado, as meninas também. É muito sério isso, gente, muito sério, realmente muito sério. Tá? Detalhar as atividades a serem realizadas, isso aqui é um aspecto importantíssimo. Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como, ali está errado, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais, respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso 2º do artigo 7º da Lei 14.399, de 2022. Portanto, nós vamos ter que pensar nas populações, com ênfase nas populações periféricas. Nos povos tradicionais, já vem de algum tempo, a gente já entende isso. Agora, principalmente, nas áreas periféricas, nos povos periféricos, que eles chamam, nas populações periféricas das grandes cidades, porque fica apenas e tão somente uma execução em determinados... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas acho que dá para vocês entenderem. Em determinados guetos, como se fossem guetos mesmo. E não chega lá na ponta, porque eu tenho populações que não têm o dinheiro do ônibus para poder chegar, por exemplo, na Praça Rui Barbosa, para poder participar, por exemplo, da Feira Negra. Estou aqui usando exemplo, tá? De repente. E aí? Então, essa é a lógica, é levar até eles tudo isso que está sendo produzido. Por isso, esse detalhe aqui. E detalhe, os rurais também, tá? Nós lembramos aí da cultura popular fortemente marcada em regiões rurais, e nós precisamos trazer isso à tona, nós precisamos fazer com que isso chegue a todo mundo. E não é ele que tem que sair lá do lugar onde ele está, não. Somos nós que temos que ir lá. Somos nós que temos que propiciar que as coisas aconteçam no espaço que é deles. Deles, o espaço, para eles, a ação. Tá? Pode passar, Fernando, por favor. Reservar 20% dos recursos de cada atividade para destinar ao fomento em áreas periféricas ou de povos e comunidades tradicionais. Por exemplo, aí ele dá um exemplo aqui de como fazer isso. O edital que será lançado para a ação Fomento a Projetos Continuados de Ponto de Cultura, por exemplo, visa contemplar, no mínimo, 20% de pontos de cultura em áreas de periferia. Galera aí que está na periferia, que desenvolve projetos extraordinários, cadê o Tóio? Hip-hop, dança, canto e outros tantos projetos extraordinários das periferias. Criar uma atividade específica para fomento a projetos em áreas periféricas ou de povos e comunidades tradicionais, destinados a essa atividade, 20% do montante recebido. Um outro exemplo que ele dá, a atividade Festival de Cultura Popular vai ser realizada nas áreas XYZ, área de periferia,
e corresponderá a 20% do valor total recebido. Então, é para chegar na ponta mesmo. É para chegar na ponta. E é para ser feito por gente que está lá, para eles lá. Tá? Pode passar. O município tem que informar, em cada atividade a ser executada, quais ações afirmativas serão atendidas. Então, nós temos que informar quais ações afirmativas nós estamos atendendo em cada uma das ações que nós vamos executar. Então, vai ter a política de cotas e reserva de vagas, critérios diferenciados de pontuação, com critérios de desempate em editais, realização de ações formativas e cursos para especializar e profissionalizar agentes culturais, editais específicos, políticas de acessibilidade, incluindo não só a acessibilidade arquitetônica, mas, principalmente, a atitudinal, a comunicacional, entre outras, porque, quando a gente fala de acessibilidade, a gente sempre pensa em rampa, em piso tátil, em coisas do gênero, e ela é muito maior do que isso. A acessibilidade que o governo federal deseja é muito mais abrangente do que isso. Tá? Procedimentos simplificados de inscrição, lembram-se que eu falei para vocês? Que a gente senta, que a gente fica, que a gente faz com quem não tem condição? Procedimentos simplificados. Então, a gente pegava o mínimo necessário que era exigido, porque a gente tem parâmetros também a ser seguidos. Então, a gente pegava os parâmetros mínimos necessários e a gente auxiliava todos eles a fazer as suas inscrições. Pode passar. Posteriormente, devem ser indicadas informações sobre o sistema de cultura, especificamente se há conselho, plano e fundo. No nosso caso, sim. Finalizado o preenchimento do formulário do PAR, o gestor público deve baixar o PDF, gerado no site, publicar o PAR no Diário Oficial do município, que é o porta-voz, inserir ambos na plataforma Transfere.gov, na aba Relatório de Gestão, até dia 31 de maio de 2024. Portanto, o nosso tempo é muito curto. Informações adicionais sobre os ciclos de monitoramento e inclusão de documentos na plataforma serão disponibilizados pelo Ministério da Cultura no site oficial da PENAB. Basicamente, gente, esse é o plano anual de aplicação de recursos. Então, eu tentei transpor para vocês, nas telas, o que está posto no link de preenchimento do formulário e o que vai para a Transfere.gov. Uma coisa importante que nós precisamos estabelecer. Gustavo, cadê o Toy? Acho importante nós pensarmos numa forma de participação de todos. Conversando com o Guilherme hoje à tarde, nós pensamos, a partir dessa apresentação inicial, das orientações, que pudéssemos, a partir da semana que vem, já disponibilizar, quem sabe, um formulário online que pudesse ser preenchido. Uma coisa bem tranquila, sem muita dificuldade, né? A pessoa vai, coloca suas sugestões, porque isso é importante para a gente. Porque nós vamos ter que compatibilizar, porque eu tenho uma lei para ser cumprida. E eu tenho determinados itens que eu tenho que cumprir, queira ou não. É o que define a lei. Então, eu preciso compatibilizar as sugestões do grupo com aquilo que nós temos que discutir e que temos que fazer. E eu queria ver com vocês se, para vocês, tudo bem, se vocês concordam, que a gente possa fazer, é possível, não é, Guilherme? Acho que você pode falar melhor, fazer um formuláriozinho, simplesinho. Vocês nos mandariam por e-mail, aí a gente vai falando com vocês. Ali vocês preencheram todos os dados de vocês, inclusive os e-mails? Todo mundo pôs o e-mail ali, gente?
Se não, pois, por favor, coloquem, que a gente vai falando por e-mail com vocês, eu acho mais adequado e mais justo. Então, a gente passa para vocês esse formulário, vocês preenchem e nos devolvem. Porque aí nós vamos juntar tudo e vamos ter um momento para isso, de construção efetiva, porque essa mesma apresentação que eu estou fazendo para vocês será a mesma apresentação para os outros setoriais do dia 26. E, depois disso, Gustavo, ele foi embora? Bom, eu sou uma pessoa que prezo muito a hierarquia e prezo muito as questões institucionais. Por que eu chamei o Toy? Porque, na verdade, ele é o presidente do Conselho. Então, aquilo que a gente está propondo para vocês, ele, claro, ele chancela, mas eu quero tê-lo aqui para confirmar com vocês, para que vocês possam se reportar a ele na qualidade de presidente também, caso não concordem, porque isso é democrático, graças a Deus, e é importante que a gente, qual é a nossa tentativa? Fazer essa compatibilização, talvez, numa reunião ordinária do próprio Conselho, e aí eu juro para vocês que vai ser na terça-feira, não será na sexta, não será na sexta, numa reunião ordinária do Conselho, que a gente ainda está fechando a data, mas que deve ser ali por volta de 7 de maio, porque é o prazo, estourando tudo que a gente tem, para a gente fechar todas as nossas demandas. Eu pergunto para vocês, vocês concordam que seja dessa forma? Está todo mundo? Acho. Por isso, um formulário... Guilherme, você pode fazer para nós, de forma mais simples? Pois não. Por favor. Assim, a sugestão para a construção coletiva, eu acho que pode ser mais... Como a lei Aldir Blanc ela é mais ampla, ela não é tão específica quanto a do audiovisual, eu não me vejo, eu estou sendo bem sincero, com a capacidade de escrever questões sobre todos os setoriais, visto que eu acho que, se eu não me engano, são 12, né, Gustavo? A minha sugestão para que seja uma construção coletiva é que, talvez, eu acho que nessa reunião de hoje a gente tem um prazo X até a próxima reunião, que a Márcia vai fazer com os outros setoriais, para que os representantes enviem, por exemplo, 3 questões pertinentes ao seu setorial, porque aí nós estamos falando com os representantes específicos, a gente não sobrecarrega ninguém, e eu acho que é algo que dá para discutir nesse tempo com as pessoas do seu setorial, que atuam, da sua base. Então, eu acho que a gente pode se comprometer aqui uma data, cada setorial enviar as 3 ou 4 questões, a Fundação chancela essas questões e coloca no formulário, depois vai disponibilizar esse formulário no Instagram, no site da Fundação. Só para o pessoal entender, foi assim que nós pensamos na Lei Paulo Gustavo. A gente fez um questionário amplo, discutindo com todos os setoriais, e aí, depois desse questionário, nós ainda fizemos discussões e tudo. Mas, como o prazo da Aldir Blanc é mais curto, a sugestão é que cada setorial, acho que 4 questões por setorial, 3, eu não sei. Acredito que 3 questões consigam contemplar, né? Ou 3 sugestões, enfim. Deixa eu lembrar os setoriais, né? Patrimônio cultural, música, dança, circo e teatro, artesanato, cultura popular, afro-brasileira, LGBTQIAP+, audiovisual e artes visuais separados e literatura. É aquela menina lá do Teatro SESI e a Bia, porque o teatro e circo é junto. Ela é titular, suplente é a Bia e a Pantaleão, isso. Era o Rodrigo. O Rodrigo também, lá do Teatro SESI. A Luana estava como Fundação Cultural. É? Mas aqui já tem uma representação. Ó. Tem
A Morena era da cultura afro, a doutora Sueli ali é da cultura popular, o audiovisual está aqui o Guilherme, quem mais? Aqui é o FTM, o Rafael é o FTM, já é instituição pública. Enfim, depois quem quiser me questionar, eu mando a Cleia do artesanato. Então tem algumas participações. Sim. Ela. Não, e só lembrando que agora, no final do ano, agora, tem a eleição do novo conselho também, né? É agora. Outubro é a eleição do novo conselho também. Bom, e como eu disse a vocês, então, Toy, eu estava conversando com os conselheiros para fazermos dessa forma, para que a gente possa fazer uma compilação das sugestões dos setoriais, para que naquele início de maio, possivelmente por volta do dia 7 de maio, nós possamos fazer uma plenária única, e aí a gente promete que é na terça-feira, não na sexta, e para a gente fechar isso, que aí a gente consegue, entendo que a gente já consiga, porque também a gente já está trabalhando nisso, na construção disso, internamente também dentro da Fundação. Então, nós vamos compatibilizar as duas coisas, até chegarmos a um denominador aí. Pode ser assim, gente? Tudo bem? Pois não? E nessa plenária única, vai ser retornado de como ficou, como vai ser encaminhado? Na verdade, a ideia é que para sairmos daqui com a deliberação. Então, a gente vai apresentar, vai ainda, eventualmente, discutir algum ponto dissonante, porque sempre tem, né? É alguma coisa que acontecer depois, enfim, mas a ideia é essa, sairmos daqui com a deliberação, porque nós não temos tempo, infelizmente. Não é igual ao LPG, que a gente teve um tempo um pouquinho maior, que a gente fez com cada setorial, com todo mundo, e recolhendo as informações, mas, infelizmente, dessa vez, e não por nossa conta ou por nossa causa, nós não vamos ter esse tempo. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa participação já nos garante, né, uma boa representatividade. E eu espero também que, no dia 26, a gente tenha também essa mesma representatividade dos outros setoriais de cultura. Tá bom? É isso, a gente está na Fundação, buscando sempre o melhor, e eu quero deixar isso muito claro para vocês. A minha relação com a política pública é uma relação de transparência absoluta. Por isso que eu pedi para chamar o TOI, porque nós sempre decidimos linearmente. Não há um que manda mais que o outro, que manda mais que um. Existe uma construção. E nós estamos num momento muito bom, que talvez a cultura dificilmente viva em outros momentos. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma e fazer o melhor trabalho que a gente conseguir. Para tornar esse formulário mais fácil, Márcia, eu não sei, o Toy, a gente podia colocar lá o nome, né, os dados, coloca todos os setoriais, todos. A pessoa que for preencher do seu respectivo setorial só pode escolher o seu setorial, ou dois, enfim, e embaixo a sugestão. Ficaria simples para depois trazer e colocar todo em plenário. É uma ideia, não sei. E é rápido e objetivo. Isso aí, deixa específico, coloca todos. Lógico, a pessoa se identifica, sua escolha, vão colocar dois, né? Não tem como pôr duas escolhas, e embaixo aberto, para a professora digitar, né? Ali a sugestão, que aí depois nós acata tudo isso, faz um compilado. Porque aí fica mais fácil a gente fazer esse negócio, que até pode, eu posso fazer, eu ajudo o rapaz a fazer aqui, o Guilherme, eu estou ruim de cabeça, gente. Gente, assim, de uma forma, para vocês entenderem, assim, burocrática, essa questão dessa plenária que vai ser,
com a questão da resolução final, as sugestões, né, vão ser pautadas, né, elas podem ser pautadas elas têm que ser pautadas pelo conselho, né, a gente vai pautar, eu como presidente, a mesa diretora tem essa prerrogativa de pautar pautas dentro das sessões do conselho, a gente vai pautar e, se tiver alguma discordância, a gente vai abrir em votação para os conselheiros votarem, né? Vota o titular, se não tiver o titular, o suplente de cada setorial e do poder público também. Só para falar, porque talvez vocês estranhem, que não chega no dia, quem vota nisso, não vota nisso. E tem essa questão de votação também. Com a Paulo Gustavo, a gente não teve nada, nenhum problema, acredito que essa também não. E toda sugestão boa é bem-vinda, né? E tem que todo mundo participar de forma democrática. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida para perguntar para a Márcia? Mais alguma coisa? Quer perguntar? Toy, com relação à divisão dos valores, ela será discutida nessa última, né? Porque após a escolha específica de cada setorial, aí sim será discutida a divisão. A questão dos valores e das ações, sim, que é o mais importante, porque nós temos que atender aqueles itens principais. Sim. Agora, dentro desses itens, aí nós vamos construir. A gente já pensou em algumas coisas, por isso que eu falei que vai ser uma reunião deliberativa, porque nós vamos compatibilizar o que nós estamos recebendo de vocês com aquilo que a gente já tem, com aquela estrutura mínima que a gente já tem, considerando que é uma construção não muito fácil, porque nós vamos ter, vai ser uma engenharia ali, né, para a gente poder fazer e fechar todos os itens necessários para a formulação do par. Mas é possível, a gente entende que é possível. E como vocês ainda estão saindo na frente, né? Porque os outros ainda vão gastar uma semana ainda para poder preencher. Mas, de qualquer forma, acho até que a gente pode pensar, né, Gustavo, mesmo antecipadamente, de não deixar para sexta-feira, dia 26, conversar com eles. Nós já podemos, inclusive, fazer algum contato com os representantes dos setoriais que virão no dia 26. Sim, vamos manter. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Para nós, quanto mais participação popular, tanto melhor. Filma eu aqui. Abelardo Barbosa está com tudo, não está próximo. E que aí é o seguinte, a gente já formula um pré-formulário, que aí a Márcia faz a apresentação para quem não veio, para vocês que estão aqui, já faz essa sugestão e a gente já olha esse pré-formulário que vocês compartilhem com os setoriais respectivos de vocês. Entenderam? Porque aí já vai esse compilado de ideias. Eu garanto que segunda-feira eu e a Márcia senta com o Toy, a gente formula esse formulário, apresenta dia 26 com a apresentação da Márcia e todo mundo já tem uma noção do que é esse formulário. Pessoal, e tragam mais gente também, entendeu? Não só os conselheiros, traz mais gente, traz todo mundo, os coletivos, todo mundo. Importante, né? Então, fiquei com algumas questões, né? Uma delas é enquanto sugestão também, para a gente pensar de qual ou quais espaços vão ser atendidos, compreendo, né, a importância do Veracruz e a necessidade dele voltar. Mas quem está lá no teu, enquanto ocupando lá cotidianamente, tem encontrado muitas situações. Inclusive, você chegar, depois de uma chuvona, e a plateia está inundada. Então, assim, aí é um espaço, como que vai ser, né? Aí a gente vai perder esse espaço enquanto... Em relação a essa questão do teu, nós estamos, é o que eu falei para vocês, muita coisa e muitos detalhes técnicos, porque nós já estamos na luta, na contratação de uma empresa de engenharia para fazer uma avaliação, porque nós já temos ele contemplado na LPG. Então, é uma questão pura e simples de se fazer o processo licitatório, que, obviamente, principalmente pela lei atual, é muito mais exigente, inclusive,
Então, nós estamos dependendo agora de documentos técnicos, porque a gente sabe da necessidade do TEU, da precariedade da questão do telhado, das calhas e tudo. Já identificamos isso. Então, esse recurso, que é em torno de R$323 mil, alguma coisa assim, já está assegurado para esse conserto, que a gente sabe que é fundamental. Então, por isso que a gente pensou na PENAB em atingir o outro espaço que é público, porque a gente tem que utilizar recurso público em espaço público, não é? Então, foi por isso, tá bom? E nós não tivemos braço ainda para fazer tudo. Pessoal, mais alguma dúvida? E só ressaltar a importância dessas reuniões, talvez a gente fale assim, sexta-feira a gente não vê, a gente tem que vir nas oitivas da Paulo Gustavo, né? A gente viu a galera da cultura popular, pô, o mestre Aranha batendo o pé lá no teu, falando e tal, e teve o edital do Mestres e Mestras, né? Que, pô, contemplou quantos? 60 aí? 80? 83, que vai ser o pagamento agora na próxima semana, de uma galera que mais da metade nunca recebeu um real de recurso público. E isso é importante, porque foi construído nas oitivas, nessas reuniões que a gente está aqui, igual a gente está aqui. Aí foi simplificado de toda forma. A gente fez uma frente para ajudar de uma galera que não tinha nem e-mail, sabe? Não tinha e-mail, como que escrever na prosas, como que fazer um portfólio, né? E como ir tirar um CND. E, assim, é um momento de todo mundo, eu acho que, pensar que a Aldir Blanc vem mais 4 anos seguidos, né? É uma política, a gente aproveitar que esse momento que a cultura não vai ter mais, eu acho que só se prevalecer esse governo atual, tomara que prevaleça, mas, enfim, é isso. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa, alguma contribuição? Só dar um toque para vocês também aqui, que a gente deliberou na última reunião do Conselho, a questão do edital de credenciamento artístico da Fundação. Ele está aberto para todos os artistas, produtores, oficineiros, arte-educadores, artesões, lá no Prosas, na plataforma do Prosas, e a gente teve no Conselho um pedido para que ele ficasse aberto o ano inteiro, não só uma vez por ano, né? E do dia 1º ao dia 15 ele abre para as inscrições, é publicado todo mês, e você pode estar lá na lista e participar dos eventos públicos, receber o seu cachê, um toque para a galera, muita gente que está fazendo esse credenciamento agora, a gente está instruindo para fazer o MEI primeiro, para você conseguir emitir nota fiscal, porque quando você vai ser emitindo o seu CPF, você tem que pagar 13% lá no INSS-QN antes, para depois receber o cachê da fundação. Você tem um MEI, você paga R$ 68,00, 70, já vai para o seu INSS e você emite nota sem pagar nada pelo seu celular para a fundação e começa a fazer várias ações. Também participar de outros projetos também. Isso é importante para gente que trabalha com cultura. De novo, desculpa, gente, essa é a última. Não, pode fazer. Então, estava pensando muito sobre uma questão, sobre o acesso, né? O acesso do entendimento do edital. Então, hoje, a gente já tem alguns modos de linguagem simplificada e também da acessibilidade na comunicação, que poderia vir aí nesse custo operacional de 5%. Não sei, eu sei que tem algumas empresas, alguns laboratórios que ajudam, auxiliam nessa tradução de uma linguagem, de uma imagem, da acessibilidade do tamanho da letra, na possibilidade de inscrições, né? Como você bem colocou, a importância de uma acessibilidade de um acesso na inscrição para que pessoas que não têm a escrita enquanto a linguagem, ela possa também ter acesso a esse espaço e a garantia do direito de receber esse recurso, né? Então, isso também está... Sugestões. E se tiver algum exemplo, alguma coisa assim, algum lugar que você já viu algum edital, traga para a gente. Manda. Eu participei de um edital, processo seletivo da Funarte, que era todo simplificado, letra grande, tinha inclusive a possibilidade de ouvir. Você clicava lá no negócio e você ouvia, ele lia para você. Eu vi isso, e é bem interessante, facilita. A linguagem também era bem simples. Eu vi um domingo agora, eu vi um domingo agora também que poderia ser respondido de forma falada. Você lê a pergunta e responder a pergunta. Por vídeo, enviar o vídeo. Nobrão.
Marcelo Nobrão aprovou vários projetos lá também, ó, nas demais áreas da cultura aí, a galera do rap. Eu cheguei atrasado um pouquinho, mas em relação à questão do pessoal que faz a escolha dos projetos, né? É uma dúvida que eu tive. Como é que é? Vocês têm acesso a esses critérios que eles tomam? Como é que é? Os critérios básicos são definidos para eles quando nós vamos contratá-los para prestação de serviço. Esses critérios de análise, a gente busca todas as informações que são utilizadas em todos os outros editais, porque a gente faz uma pesquisa para isso, e também nas orientações que estão disponíveis no MINC. Pelo menos para a gente ter um perfil do profissional, para que ele tenha também as orientações básicas nossas, para que ele faça a escolha dos projetos. Tá? Foi uma primeira experiência nossa, essa foi uma primeira experiência. Quero crer que, na medida em que nós vamos avançando, a gente vai aprimorando, inclusive, esses critérios, né, para que a gente possa cada vez mais aprimorar e para que essa escolha seja cada vez mais técnica. E, quando eu falo técnica, gente, não é para assustar ninguém, não. Tá? É porque, quando a gente consegue, e isso eu falo sempre, quem me acompanha há mais tempo já sabe, porque eu já falei isso várias vezes, quando a gente tem conhecimento e quando a gente sabe como fazer, dificilmente a gente perde, porque isso é natural, porque existem N possibilidades, N pessoas, N pareceristas, mas o que a gente tem buscado dentro da Fundação é sempre aprimorar os critérios. O nosso contato com o parecerista é zero, praticamente zero, é simplesmente por e-mail, ele recebe os projetos que ele vai analisar, ele encaminha, ele coloca no Prozas, nós não conhecemos ninguém, para você ter uma ideia. Eu pergunto mais, porque assim, não é nenhuma reclamação pessoal, até porque eu falo mais porque assim, a impressão que eu tive é que na mesma classificação tiveram parecistas diferentes. E eu não sei se é assim, porque aí eu acho que é um pouco injusto, que além da questão da informação que você comentou, estava lá assim, seja breve, e uma folha só para eu escrever. Eu não sabia que eu podia escrever 3 páginas, um exemplo. Então, não dei detalhe nenhum de como é que ia ser feito, por exemplo, um videoclipe. Eu não falei, porque para mim não tinha espaço. Mas percebe? E aí falou para ser breve, aí me deram nota falando que eu não especifiquei. Aí eu falei, mas vocês falaram para eu ser breve, eu até usei isso na minha argumentação. Pois é, mas essa questão também, quando nós fomos fazer a escolha dos pareceristas, e aí sim, a escolha dos... Nós analisamos, gente, 300 e quantos? 500 currículos. Portfólios. A gente tinha portfólios para analisar de 450 páginas. Então, vocês imaginam que beleza, né? Sim. Nós de nós mesmos. Então, para a escolha, a gente priorizou aqueles que tinham um portfólio que garantia que eles tinham competência para analisar. Não, eu nem falo mais assim, que eles não têm competência. A minha questão sim, não mas que é fiquem essa. Mais claros as regras, fica mais né? Claro, é isso que você quer falar. Tanto para nós, que, por exemplo, teve gente que eu sei, amigo meu, que escreveu 3 páginas enquanto eu escrevi uma, porque para mim tinha uma página. Eu não sabia que eu podia extrapolar. Então, eu não fui breve, entendeu? E ele... entendeu? Eu falo mais assim, para ser... porque assim, eu não fui prejudicado, mas assim, eu sinto que pessoas podem ter sido... E eu senti também... E peço a vocês, porque eu vou repetir, parece vitrola estragada, mas é sempre bom falar. Nós precisamos... A equipe da Fundação Cultural que cuida dessa área, como de resto de toda a parte cultural, nós contamos com o feedback de vocês para nós. Porque eu posso estar achando que eu estou fazendo uma maravilha e a Sueli achar que está uma merda. E aí? Certo? Então, esses feedbacks para nós são importantes, inclusive, para que a gente possa aprimorar os itens a serem solicitados aos pareceristas. Possivelmente, nós vamos fazer a contratação de novo dos pareceristas, porque, para nós, é fundamental, nós não temos condição de analisar, gente. É uma questão assim,
humanamente impossível com a equipe que a gente tem, com o tempo que a gente tem e com as demandas que a gente tem. Então, possivelmente, não estou dizendo que é, porque nós ainda temos que discutir e deliberar, mas possivelmente a gente deve contratar essa questão. E a gente vai pensar nessa possibilidade também, né, de tornar os editais mais palatáveis, né? Eu acho interessantíssimo, realmente. A Secult de Minas Gerais também foi nessa linha, né? Então, achei muito interessante também. E, enfim, quando vocês perceberem, gente, nós estamos lá. Por favor, nos deem esses retornos para que a gente possa abarcar esses detalhes que muitas vezes nos fogem, e nos fogem inconscientes, viu, gente? Porque você ali no ativismo, com aquele mundo velho de coisa para fazer, muitas vezes passam detalhes. E, por favor, cheguem, falem, nos sugiram, que serão todos os questionamentos, todas as contribuições serão muito bem-vindas, como sempre foram. Eu perguntei mais porque eu queria saber se vocês, porque você não sabia a questão da lei, se vocês não têm nem como sugerir nada para os parecistas ou definir critérios. Não, nós definimos as regras básicas do que eles vão ter que atender, considerando os nossos editais. Tá. Por isso eu disse, as contribuições são bem-vindas, porque nós aprimoramos os editais. E, em cima dos editais aprimorados, itens específicos, por exemplo, a gente já percebeu algumas coisas, inclusive, que a gente vai acrescentar. Certo? A gente já percebeu. E aí, por isso que eu falo da contribuição, que é importante. Eu nem senti, igual eu comentei, assim, eu não senti nada de despreparo, nem não. É que, assim, eu participei muito de campeonato de bateria. É engraçado, você vai ver a nota, aí um jurado ele dá de 9 a 10. O outro jurado, ele já tem uma régua mais para baixo. Só que todos os jurados avaliam todas as baterias. Então, no final das contas, você tem a média. A minha maior dúvida que eu senti é que eu fui avaliado, mesmo se eu vi projetos diferentes. E aí eu ganhei 10 num e no outro me tirou nota por um critério que o outro também, entre aspas, não teria. Então, assim, sabe quando você fala assim, pô, mas será que foi a mesma, né? Então, se alguém é mais rígido, minha nota vai cair mais baixa. Eu queria saber se os 65 projetos X passaram por todos, entendeu? Deixa eu só te falar uma coisa por categorias, exatamente. Não, sim, é que eu falo assim, por exemplo, é porque eu sei que às vezes tem vários projetos de uma categoria. As muito demais difícil, áreas de né? cultura, por exemplo, nós separamos as manifestações culturais por blocos, vamos dizer assim, das inscrições que recebemos, para a gente poder submeter aquele parecerista que atende aquelas manifestações, entendeu? Porque também não tem como a gente fazer de forma diferente. É que eu ainda pensei assim, imagina, o parecista tem que avaliar 65 projetos. É muito. Só que se separar, você avalia 10, você 10, você 10, você 10. Vai depender da quantidade de que forem inscritos. Não, eu tinha, por exemplo, categorias que nós tínhamos 1 ou 2 projetos inscritos. Mas não e sei... outros que tínhamos... Não, eu concordo, mas é justamente que eu fiquei pensando nisso, que assim, eu posso ser um cara criterioso, que eu não vou dar, eu posso dar 8 e ela 9, mas eu dei 8 para um, 7 para o outro. Você quer falar com o mesmo critério? Você quer falar dos critérios? Não é nem tanto de critério, assim, é a régua dele de dar nota, porque vamos botar que eu avalio 10 projetos, você 10, 10. Eu posso ser um cara que não vou dar menos do que 8, porque eu vou dar de 8 a 10, estou dando um exemplo. Mas também nós temos, e aí eu encerro também, nós temos que observar que cada parecerista, cada profissional tem o seu critério pessoal. Não, sim. Se eu passo para ele as regras básicas, desde que ele me atenda nas regras básicas que eu passei para ele, o critério é dele. E aí eu não posso interferir. Por exemplo, eu sou extremamente rigorosa com a questão da escrita, por exemplo. Não, eu concordo. É que Entendeu? Eu falo assim, às vezes eu posso dar o azar mas esse do meu projeto. É o meu critério. Então, mas não é o critério, eventualmente, do outro. Não, isso que eu estou querendo exemplificar para você. Sim, é que eu falo assim, é que aí, só para eu não ter, como se diz, ninguém ter o azar de cair o projeto dele justamente naquela pessoa criteriosa. Se aquela pessoa mais criteriosa, ou entre aspas, é mais bonzinho na nota, tem que ser todos os projetos avaliados por todos, ou você vai avaliar o critério 1 ao 2, você avalia o critério 3 e 4, você o 5 e 6. Porque senão, acho que chega no final, a pessoa pode dar sorte ou azar, porque a nota dela pode variar, um cara vai dar 70, o outro vai dar 90, o outro vai dar 80, entendeu? No mesmo projeto, assim.
Eu também tive essa sensação que tinha isso, de sorte ao azar. Por quê? Porque eu fiz 2 projetos que eles tinham ligação entre eles, né, para um segmento e para outro. E um avaliou o mesmo critério num valor de nota e o outro reprovou. Então, eu também tive essa sensação. E era a mesma escrita, a mesma coisa. Sim. Não, era categoria diferente. Por exemplo, um era audiovisual e o outro era circulação. Mas era o mesmo, o item era o mesmo. E aí eu fiquei com essa sensação também de que talvez o outro deu azar de cair na mão de outra. E a questão, assim, dos pareceristas ser de fora é uma questão até de imparcialidade de ninguém aqui julgar ninguém na cidade, né? E o que a gente pode falar assim, né, Márcia, que foram escolhidos os melhores em currículo. A gente pediu no edital dos pareceristas publicações em diários oficiais que eles já foram pareceristas em outras prefeituras, em outros editais. Isso foi cobrado, enfim, foi uma galera que tinha experiência. Mas, é igual você falou, é isso. Mas traga de sugestão. Não, mas eu acho que a Márcia levantou a lebre. É a questão do critério. Eu acho que talvez os critérios poderiam ser diferentes agora. E agora a gente aprendeu e faz, né? Porque eu entendo que universalizar é uma palavra meio esquisita, né? Mas criar alguns critérios que possam fechar isso. Mas, já adianto, a decisão do parecerista e a definição do parecerista, eu aprovo esse ou eu reprovo aquele, é problema dele, desde que ele tenha cumprido aquilo que nós pedimos, é uma questão dele. E a gente teve, como a gente fez um pagamento de valores para pareceristas... Oi? Como a gente fez pagou um valor melhor para os pareceristas, chamou a atenção dos pareceristas, porque a maioria dos municípios estava pagando, às vezes, 50, 100 reais por parecer. O nosso era 300 reais. Portanto, a qualidade foi consideravelmente maior. Era de 5 ou 10, se o artista tem até 5 anos, se ele tem mais de 5 anos, ele dá um excelente exemplo de limitar a pessoa para esse senso, principalmente se projetos da mesma categoria forem avaliados por pareces diferentes. E quanto mais você quer ligar assim, olha, você começa a mudar esse ponto, você vai perdendo ponto a cada coisa que você não faz. Ou você começa a mudando só, se por acaso forem pareces diferentes na mesma categoria, que tiveram 65 projetos, o bom se deu 10 e o cara tem a bom, você não fala nem que são ser bom, tá, gente? É só dar margem dele de nós ali, pode ficar bem isso. Mano, traz como sugestão. Fechou? Detalha lá, tudo certinho. Né? Pessoal, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu fui até buscar no edital, né? Quais são os critérios que vão ser observados, né? Aí, como nesses critérios a gente também poder pensar como a gente vai escrever os nossos projetos. Sim. Porque, por vezes, enquanto alguém que está nessa... A gente passa. Isso é uma coisa que você tem que ler tanta coisa na correria e talvez fica algo que a gente não preste tanta atenção. Mas quais são os critérios que vão ser avaliados já é colocado para a gente. E uma questão... Todo mundo sabe disso. Tem critérios. Aí você pega, você faz um projeto maravilhoso, você acha, não, agora vai, ele não passa. Então, realmente uma questão da gente também se adequar àquilo que pede no edital. Porque a régua é aquela, a base é aquela. Agora, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho ministérios, por exemplo, que a gente atendia, que se ele falasse assim, você vai fazer para mim uma declaração escrita assim, é para fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se eu fizesse diferente, eu ia falar a mesma coisa, mas se eu fizesse diferente do que ele falou, ele não aceitava. Então, basicamente, passa por isso. A gente aceita, a gente está aberto às sugestões,
nos falem, porque isso ajuda a gente a aprimorar. Tá bom? Mais uma vez, obrigada por tudo, por terem me ouvido esse tempo todo, né? Obrigadão pela presença, tá? Pessoal, é a última, com relação a critérios, assim, uma sugestão em cima do que todo mundo trouxe aqui, até na Paulo Gustavo, eu percebi isso. Eu acho que nós podemos pensar uma régua, entre aspas, um pouco mais baixa. Eu sei que é estranho falar assim, mas para a gente conseguir atingir o pessoal do fomento, o pessoal iniciante. Se a gente coloca como critério de nota, às vezes, assim, eu sei que vai ser critério de nota portfólio, isso é óbvio. Porém, a gente limita aquele menino que quer fazer um vídeo, é o primeiro vídeo dele, a chegar nisso. Então, acho que a gente tem que pensar na questão de critérios, principalmente para essa Aldir Blanc, da gente pegar o pessoal de baixo, assim, eu digo de baixo, de que está iniciando. Então, a gente pode discutir essas questões em editais específicos, mas conscientizar, porque nós tivemos também fazer uma reflexão no que aconteceu na Paulo Gustavo, que nós pensamos isso, curtas experimentais, 10 curtas experimentais no valor de R$10.000. Sabe quantas inscrições nós tivemos? 3. Sabe o que teve que ser feito com o restante? Transferido para um outro, blá, 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 e pronto. Então, nós temos que conscientizar orientar aonde as pessoas devem se inscrever para ter mais chances. Acho que essa é uma hora importante discutir isso. Beleza? Valeu. Vamos trazer com sugestão. Pessoal, ficam todo mundo bem. Até a próxima. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Glau, todo mundo. E tem grana aí da cultura aí. Vamos se capacitar e é isso. Beleza? Acompanha lá no Instagram da Fundação. Sei que nossa comunicação tem que melhorar muito, mas nós estamos com a nossa amiga da comunicação aqui hoje. Já é um grande avanço. Obrigado, né? Mas